Olá, meus irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Os irmãos estavam meditando aqui na palavra, estava lendo o texto de Juízes, é o texto que eu vou passar para vocês hoje. Mensagem no livro de Juízes, capítulo 1, versículo 1 ao 29. Juízes, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 29. Mensagem diz assim, meus irmãos. Depois que Josué morreu, o povo de Israel perguntou a Deus, o Senhor: qual das nossas tribos vai ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: o povo de Judá vai primeiro, porque eu lhe dei a terra. Então o povo de Judá disse ao povo de Simeão: vamos juntos à terra que nos foi dada e lutemos contra os cananeus. Depois iremos juntos à terra que for dada a vocês. Assim as tribos de Simeão e de Judá foram guerrear juntas, e o Senhor Deus lhes deu a vitória sobre os cananeus e os perizeus. E eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Nesse lugar encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele. E eles derrotaram os cananeus e os perizeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e prenderam, e cortaram os polegares das suas mãos e os dedões de seus pés. Então Adoni-Bezeque disse: eu mandei cortar os polegares das mãos e os dedões dos pés de 70 reis, e eles apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus fez comigo o mesmo que eu fiz com eles. Então levaram Adoni-Bezeque para a cidade de Jerusalém, e ele morreu ali. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois foram lutar contra os cananeus, que moravam nas montanhas, no deserto do sul e nas planícies de Judá. Também atacaram os cananeus que moravam na cidade de Hebrom, que antes era chamada de Kiriate Arba, e venceram Sesai, Aimã e Talmai, que eram filhos de Anak. Dali marcharam contra os moradores de Debir, que também eram chamados de Kiriate Sefer. Então Caleb disse: eu darei a minha filha Axa em casamento ao homem que conseguir tomar Kiriate Sefer. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Então Caleb lhe deu a sua filha Axa em casamento. Quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Axa foi para o lugar onde Caleb estava. E quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou: o que é que você quer? Eu quero um presente, respondeu ela. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. Os descendentes do sogro de Moisés, que era Queneu, saíram com o povo de Judá e foram de Jericó à cidade das palmeiras, para o deserto de Judá, que fica ao sul de Arade. E ali viveram com os amalequitas. O povo de Judá e o de Simeão se juntaram e atacaram os cananeus da cidade de Zefate. Em nome de Deus, eles destruíram completamente a cidade e mudaram seu nome para Orma. Eles não tomaram Gaza, Asquelon e Ecrom e os seus territórios vizinhos. O Senhor Deus ajudou o povo de Judá e eles conquistaram a região das montanhas. Mas não puderam expulsar os moradores do litoral, porque esses tinham carros de ferro. Como Moisés havia mandado, a cidade de Hebrom foi dada a Caleb, e ele pôs para fora dali os 3 filhos de Anak. Mas o povo da tribo de Benjamim não expulsou os Jebuseus, que moravam na cidade de Jerusalém, e os Jebuseus dali vivem com o povo de Benjamim até hoje. O povo das tribos de José, isto é, Efraim e Manassés, também saiu,
eles atacaram a cidade de Betel, que antigamente era chamada de Luz. E o Senhor os ajudou. Eles mandaram espiões à cidade. O povo das tribos de José, isto é, Efraim e Manassés, também saiu. Eles atacaram a cidade de Betel, que antigamente era chamada de Luz, e o Senhor os ajudou. Eles mandaram espiões à cidade. Estes viram um homem que ia saindo e lhes disseram: Como podemos entrar na cidade? Diga e não mataremos você. Então ele mostrou a entrada. Eles entraram e mataram todos os moradores da cidade, menos aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, construiu ali uma cidade e lhe deu o nome de Luz. Esse é o seu nome até hoje. A tribo de Manassés não expulsou o povo que morava na cidade de Bet-San, Taanaque, Dor, Ibleão, Megido e nos seus povoados. Os cananeus continuaram a viver nelas. Quando os israelitas ficaram mais fortes, obrigaram os cananeus a trabalhar para eles, mas não expulsaram todos. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus que moravam na cidade de Gezer, e assim os cananeus ficaram vivendo ali com eles. Essa é a palavra de Deus, meus irmãos. E por que eu passei essa mensagem, eu li essa passagem, meus irmãos, da Bíblia? Eu tive um entendimento, meus irmãos, dessa passagem aqui, que quando a gente tem a direção de Deus, né, a gente ora para Deus nos dar a direção para fazer as coisas, Deus nos abençoa. Só que não basta nós orarmos, pedirmos para Deus, né, abençoar a gente. Nós temos que orar, pedir para Deus, e nós temos que fazer a nossa parte também. Nós temos que ir à luta, né, meus irmãos? Que é como diz na palavra, né, que as tribos, eles oravam a Deus, né, eles iam com a direção de Deus, né, para as batalhas, né, para as conquistas, e Deus os abençoava. Deus dava as terras para eles, dava a vitória para eles, né? Porque eles faziam tudo na direção de Deus, com a bênção de Deus, né, meus irmãos? Então, tudo que a gente for fazer, nós temos que orar para Deus, né? Pedir a direção de Deus para fazer da maneira correta e fazer a nossa parte. Que não adianta a gente só orar para Deus, né? Nos abençoar, e nós não fazermos a nossa parte, né, meus irmãos? Que nem a história aquela, né, do cara que tinha uma fazenda, grandes terras, né? Passava dias e dias ajoelhado orando a Deus, né? Para que fizesse boas colheitas, né? Mas ele só orava. Ele passava os dias ajoelhado orando e não ia plantar, ele não fazia parte dele, que era pegar e plantar, fazer a plantação. Então, que só orar não adianta. Se tu não plantar, tu não colhe, né, meus irmãos? Tu tem que plantar e orar para Deus abençoar, para tu fazer uma boa colheita, né, meus irmãos? Então, essa é a mensagem, né, meus irmãos? Que essa passagem passa para nós. Nós temos que pedir para Deus nos abençoar, e nós temos que ir à luta, né, meus irmãos? Temos que fazer a nossa parte para a bênção vir, né? Então é isso aí, meus irmãos. A mensagem de hoje é essa. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. E até o próximo vídeo.